Mas a gente sempre esteve junto. Então eu acho assim, que embora fosse difícil, pra mim, o mais difícil mesmo, assim, o que me cortava o coração, era ver o quanto você trabalhava e as coisas não aconteciam. Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fala Média. Eu sou o Felipe Santinoni e eu tô aqui hoje com uma convidada muito especial que eu já vou apresentar para vocês. Mas só lembrando vocês de se inscreverem nas suas notificações aí para você receber os nossos podcasts. Você é médico, esse é o podcast que ajuda você a gerir melhor a sua carreira, a sua vida financeira, e a gente vai trazer hoje um pouco aqui da nossa história. E a minha convidada é mais que especial hoje, é a senhora minha esposa, Dona Isabela Santinoni. Seja bem-vinda, Isa, é um prazer ter você aqui com a gente hoje. Se apresenta aí para o pessoal, conta um pouco da sua vida, o que você faz, conta um pouco do seu estúdio novo. Boa tarde, primeiro. Muito obrigada, né, pelo convite de estar aqui, de participar de um podcast. E estou muito feliz, tanto de fazer parte da história, como de poder estar aqui hoje contando um pouquinho do que a gente passou. Meu nome é Isabela, tenho... Não vou falar minha idade, não. Não. Mas tenho quase a idade dele. Nem parece. E eu trabalho como maquiadora e como consultora de imagem e estilo, tenho um estúdio de maquiagem, já trabalho nessa área tem 14 anos. 14 anos, maquiando aí a mulherada, deixando o pessoal preparado para as festas, para os casamentos. E trabalho também com a parte da consultoria de imagem e estilo, com ênfase em coloração pessoal. Legal. Isa, hoje a gente vai falar sobre como o planejamento financeiro teve um impacto na nossa vida pessoal. Essa é a ideia de a gente trazer um pouco aqui para o pessoal, né? Contar um pouco da situação que a gente vivia antes de a gente começar a se planejar, qual foi ali o nosso ponto de virada, o nosso ponto de inflexão que a gente encontrou, que motivou, né, a gente a dar alguns passos importantes e como que isso afetou positivamente ou negativamente até o nosso relacionamento. Então, a ideia é um bate-papo descontraído aqui para a gente passar um pouco, né, do que a gente viveu e dessa jornada aí. Quantos anos já? Juntos, 20, né? Contando namoro, noivado e casamento, 20 completados agora em setembro. E casados, 17? Você está me perguntando? 17 indo para os 18. Só conferindo. Já a gente vai ficar maior de idade no casamento. Já. Pois é. E passou tão rápido. Falar uma coisa pra vocês, a Isabela é minha primeira namorada. Pena que ela não pode dizer o mesmo. Mas foi bom. Mas foi bom, porque daí eu já sabia o que eu queria na minha vida. Tá certo. Exatamente. É brincadeira, coração, só pra dar uma descontraída. Sim. Ô bebê, vamos lá então. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre a nossa situação, né? Antes de o planejamento entrar na nossa vida. Mas eu fiquei pensando, antes do planejamento entrar na nossa vida. Perrengue, gente. Perrengue total. Por muito tempo, eu acho. Mas assim, você quer contar um pouco? Porque o pessoal já ouviu várias vezes eu contando a minha versão, a minha visão, né, da história. Mas você queria contar da sua visão, da sua versão? Por exemplo, como que começou, o que que aconteceu? Conta um pouco da sua visão, porque eu acho que é legal o pessoal conhecer essa visão. Quando a gente casou, o Felipe já era empresário, já empreendia, e ele fazia sozinho a função de 3 pessoas. Então, ele trabalhava bastante, era bem cansativo, e ele ficou nesse trabalho que ele ficou por mais ou menos um ano e meio que a gente ficou casado. Depois que a gente casou, ele já trabalhava com isso antes. Aí ele saiu da onde ele trabalhava e foi trabalhar no banco, e aí começou a jornada, né, nessa parte. E
a gente teve uma vida muito boa. Eu não falo que a gente teve uma vida ruim, a gente teve sempre uma vida muito boa, porque a gente sempre se deu muito bem. Mas teve uma época que a gente tinha uma condição financeira um pouco mais favorável, e teve uma época que a condição ficou bem, bastante difícil, apertada, desafiadora, né? E na época engraçado, a época que a gente tinha uma situação financeira boa, era a época que a gente mais brigava. É verdade. Era a época que a gente se desentendia, porque ele tinha uma linha de raciocínio e eu tinha outra, e eu era muito turrona. Eu demorei muito para escutar o Felipe, eu acho que os nossos resultados talvez demoraram um pouco mais porque eu fui muito turrona, mas aí ele saiu do banco, aí começou a nossa dificuldade, porque a gente tinha uma vida boa, tinha um padrão de vida bom, e do nada, do dia para a noite, acabou. E como a gente não era regrado, a gente não tinha, né, um planejamento, uma coisa assim. Você lembra do caderno que a gente usava? Todo mês eu sentava um caderno lá. azulzinho. A gente teve vários cadernos. Pelo menos uns 2, vários não, mas pelo menos uns 2, que era uma folha por mês. Uma folha por mês, né? Que a gente usava. Então a gente tentava organizar, mas não era uma organização efetiva, porque eu não respeitava, gente. Eu tinha um cartão escondido. Você sabe disso, né? Eu tô sabendo agora. Um cartão perdido, que deu muito problema. Mas enfim. E depois disso, a situação ficou muito difícil. Muito difícil mesmo, a ponto da gente trabalhar muito, da gente correr muito, da gente se esforçar muito. Nunca foi falta de vontade. Sempre a gente teve gana para trabalhar. E nessa época que a situação ficou muito difícil, foi, acho que, quando a gente ficou mais unido. Tem casal que, quando tem dificuldade financeira, cada um vai pro seu lado. No nosso caso, não. A gente deu a mão e a gente falou, vamos. É temporário, a gente vai sair dessa. E aí a gente trabalhou muito, tanto ele quanto eu, a gente trabalhou demais. Não tinha horário, a gente não tinha a gente tinha alguns limites que envolviam a parte espiritual, que não comprometesse a nossa parte espiritual, mas de resto a gente não tinha muito critério. Trabalhava das 5 da manhã à meia-noite. Não tinha opção de falar não. Foi a época que a gente se desgastou muito e a gente tentou sobreviver. Mas foi uma época assim, durou o quê? Uns 3, 4 anos? Uns 3 anos. 3 anos. Nessa época, assim, para você, quais foram os maiores desafios ali que você acha que a gente enfrentou na sua visão? Eu acho que o maior desafio, eu acho que não é a falta de dinheiro em si, porque a falta de dinheiro a gente consegue estruturar novamente. Se você não tiver preguiça, se você tiver vontade de trabalhar, você faz de novo, né? A gente tinha um padrão de vida muito bom, mas de repente a gente não tinha. Então, assim, eu não acho que a falta de dinheiro foi a coisa mais desafiadora, mas foi lidar com os sentimentos que isso trouxe pra gente. Então, assim, teve uma época que foi muito difícil. Tipo, a gente não tinha dinheiro para comprar um lanche. A gente dividia um lanche no meio, um lanche de R$10, e nem refrigerante podia tomar. Mas a gente sempre teve junto. Então, eu acho assim, que embora fosse difícil, para mim, o mais difícil mesmo, assim, o que me cortava o coração era ver o quanto você trabalhava e as coisas não aconteciam. Porque a gente estava num negócio que não dependia só da gente, não eram só as nossas regras, então a gente tinha que se submeter a algumas regras que a gente não concordava. Então, assim, foi muito difícil ver a pessoa se esforçar, querer fazer, e ter gente segurando de um lado, segurando de outro. E você se esforçar, você vê a pessoa querer, não ter preguiça. Gente, Felipe limpava o chão. Você lembra quando você limpava o chão? Que sua mãe ficava indignada que você tava limpando e varrendo o chão? Lembro. Não que tenha um problema nisso, né? Eu não tinha problema nenhum com isso, mas ela ficava indignada, né? Meu Deus, mas você é formado, vai fazer outra coisa. Exatamente. Então, eu acho que essa fase ensinou muito a gente, mas para mim foi muito desafiador ver isso. E não ter certeza de como a gente ia sair. Parece que a gente nadava, e vinha outra onda e jogava a gente lá pro fundo de novo, e você engolia um monte de água, e você tentava pôr a cabeça para fora. Era isso que eu sentia. Vale ressaltar que foi um período ainda mais delicado, porque na época que eu trabalhava no banco, a gente, por não ter esse controle que eu vendia, né, para os clientes,
a gente acabou se endividando lá ainda, né? Só que a gente não via esse reflexo porque tinha um volume de entrada de dinheiro grande também. Todo mês entrava muito dinheiro. E aí, quando eu saí, que isso começou a se tornar uma realidade, né? E isso me ensinou uma lição ali naquele momento, que é assim, as coisas não acontecem do dia para a noite. Você planta e depois de um tempo você acaba colhendo, né? Sim. E eu acho que esse foi uma lição importante para a gente. Essas dívidas, né, que a gente teve, elas chegaram num volume bem alto mesmo, né? Como que isso te impactou, assim, emocionalmente? Como que você lidava com essa sensação de estar endividada? Eu tinha um outro modo de pensar. Para mim, o meu nome era a coisa mais importante que existia. E eu relutei muito a deixar de pagar o que precisava ter sido deixado. Eu relutei muito. Eu fui até onde eu conseguia. Até onde eu consegui ir, né? E depois disso chegou uma época, uma fase que não tinha mais como. Não conseguia nem pagar o mínimo do cartão, das contas e tal. Então a gente fazia um sorteio, quem vai receber esse mês, quem não vai, quem que tá mais atrasado, quem que a gente vai pagar. Então, assim, para mim foi muito difícil, porque eu cresci com essa mentalidade de que você não pode dever para ninguém. Você tem que dar o seu couro, a correia, o couro e tudo mais, mesmo que não funcione. Mesmo que você não vá alcançar nada. Vai virar uma bola de neve. Então, para mim foi muito difícil, foi muito relutante. Mas chegou uma fase que não tinha mais o que fazer, não tinha como pagar, não tinha da onde tirar. E aí foi muito difícil para mim. Quando meu nome foi pro SPC Serasa, foi tenso. Acho que eu chorei uns 3 dias. Mas passou, né? Foi difícil. O que foi difícil nesse momento? Eu acho que é a desconstrução de tudo que você acreditou uma vida inteira. Você se desconstruir para se construir de novo é muito difícil. A gente tem coisas que são arraigadas dentro da gente que é muito difícil você deixar isso pra lá. Então, assim, eu acho que essa parte foi muito difícil. Mas é o que eu falei. A hora que a gente seguiu uma linha, na verdade, assim, não era que seguir uma linha, que eu não tinha mais como fazer o que eu queria, e eu comecei a fazer o que você falava que tinha que fazer, aí as coisas começaram a Não mudar. foi só o que eu falava, né? Acho que é importante enfatizar isso. Nessa época, os dois trabalhavam muito, né? E você tinha uma força de trabalho também muito grande, não era só eu, né? Você trabalhou bastante, acho que foi a época depois que a gente casou que você mais trabalhou, assim, né? E fez muita coisa, ajudou muito, né? Teve vários e vários meses nessa época que você pagou a conta da casa sozinho, praticamente, mesmo eu trabalhando muito, né? Uma ressalva. Eu preciso contar isso aqui. Gente, depois de 3 dias de trabalho na medicina, formatura de medicina é quando a gente levanta um volume mais alto de dinheiro. E a gente estava lá naquele espaço da General Osório. E assim, Eu estava sentado na cadeira ali na frente, você descendo a escada com o fechamento. um bolo de. Naquela época não tinha Pix, né? E as pessoas, assim, a maioria pagava em dinheiro ainda. Cartão também tinha, mas não era tanto, porque tinha uma taxa mais alta e tal. Eu lembro de descer com um bolo de dinheiro dos 3 dias e entregar. Falar, Tó, faz o que precisa ser feito. Paga o que você acha que deve pagar, compra o produto que você acha que tem que comprar, eu me viro com as coisas que eu tenho. Então eu acho que foi. Eu não considero como difícil fazer isso. Para mim não foi difícil, porque a gente estava ali alinhados, Juntos, né? juntos, no mesmo propósito. Poxa, essa palavra é interessante, né? Alinhada. A gente estava alinhado mesmo e a gente estava combinado que era um período, né? A gente sabia que era uma fase, que o mais importante era a gente permanecer unido, porque senão a gente teria dois problemas, né? Com E certeza. muita gente acha que o dinheiro é a coisa mais importante. E de fato ele desestrutura, ele abala, né, as pessoas quando ele é desequilibrado. A gente tem um prato ali desequilibrado. Mas quando a gente, por conta desse alinhamento, eu acho que foi mais simples para a gente lidar com essa situação. Mais simples assim, mais tipo, não tem outra saída. A gente já estava no fundo, só tem um lugar para ir, né?
Tem uma ocasião que eu lembro que a gente tava conversando, era noitinha assim, e já fazia um tempo que eu tava tentando fazer as coisas acontecerem, e elas não aconteciam, né? E eu me sentia frustrado. E aí um dia eu sentei, era umas 11 e pouco da noite, e eu sentei na cama e comecei a chorar, porque eu falei, meu, o que que eu tô fazendo, né? E foi uma situação bem, bem assim, delicada, e faltava muita coisa, a gente não, pô, tinha muita coisa pra Eu acho que fazer. esse foi. Eu me lembro de 2 dias que foram muito difíceis nessa jornada que a gente passou. Esse dia foi um dia extremamente difícil. Sabe quando você tem a sensação que seu coração foi quebrado em 300 mil pedaços dentro de você? Era isso que eu sentia quando naquele dia, naquela cena. Porque a gente estava se esforçando. Não era preguiça, não era falta de vontade. A gente estava fazendo, mas não estava indo. Então, assim, pra mim, ver. O Felipe sempre foi. Você sempre foi muito provedor, sempre se preocupou em a gente ter coisas boas, né? Não é de esbanjar nem nada disso, mas sempre preocupado em ter coisas boas. E ali ele não tava conseguindo fazer o básico. Então, aquele dia doeu, sabe? A gente foi dormir. Eu acho que você chorou de um canto e eu chorei do outro, e aquele dia foi muito difícil. E um outro dia que foi muito difícil também foi o dia de arrumar a malinha, né? Esse dia foi muito difícil. Hoje a gente ri, mas na época a gente chorava. É, Esse dia a gente tava com 4 parcelas, três três parcelas da casa já estavam atrasadas. atrasadas. Eu já tinha voltado a trabalhar Sim, você já tinha na começado, área é. que eu trabalho. E eu recebi o convite lá e assim, quando eu recebi o convite, a gente já estava com as parcelas atrasadas. Eu tinha aqui 1 mês e pouco, 2 meses ali que eu tinha É, eu começado acho a que trabalhar, mas a gente não tinha conseguido ainda o dinheiro para pagar a conta, né, da casa. E tinham 3 parcelas atrasadas. E aí, quando vencia a terceira, no banco funcionava assim: tinha 15 dias para você pagar as 3 de uma vez. de uma vez. Então, assim, a gente sempre tinha ali uma atrasada, às vezes vencia 2, a gente ia lá e pagava uma, né? Mas naquela vez não deu, não foi, não tinha Tinha jeito. como. Não sei o que aconteceu. Enfim, eu lembro que a gente ia para Venceslau, é, minha mãe pegava o carro para fazer alguma coisa para abastecer, ela pagava o combustível, colocava combustível assim, eu vou abastecer um Ixi, pouco aqui para. não, empresta seu carro que eu vou levar comida ali pra Judite. Eu E voltava com o carro meu pai uma vez abastecido. pegou o HB20 que a gente tinha para trocar o pneu, saiu e voltou com o pneu trocado, né? E o pneu tava no arame. Ponto de ter um acidente na estrada. Exatamente. Então, assim, foram dias difíceis. Nessa ocasião aí das 3 parcelas, a gente tinha 15 dias. E aí, quando foi chegando perto da terceira, eu vi que a gente não estava conseguindo nenhuma. Eu falei, meu Deus, e agora, né? O que vamos fazer? Eu comecei a pedir ajuda para algumas pessoas, só que eu não queria mais pedir para minha mãe, para o meu pai, para sua mãe, porque assim, meu, eles já tinham ajudado a gente De tanto, todas né? as formas que E a poderiam. gente não queria. E muita gente não sabe da situação que a gente estava naquela época. O meu irmão, outro dia eu estava conversando com ele, o Pedrinho, ele não fazia ideia. Ele falou, cara, nem passou pela minha cabeça que vocês passaram por isso. Os irmãos lá da congregação, né? Nunca É, nossa família. nem Quem sabia era a imaginavam. nossa família imediata e, Não, e tipo, assim, um casal de amigos. muito pouco, assim, não sabia De tudo. do contexto, né? É, eles não sabiam o A gente não todo. queria, porque a gente sabia, isso foi uma coisa muito boa nossa, né? A gente sempre entendeu que era uma responsabilidade nossa. Sim, Eu com nunca certeza. culpei ninguém, eu sempre achei que a responsabilidade fosse minha mesmo e isso daí. E aí eu comecei a pedir ajuda, né, para algumas pessoas, um empréstimo, era coisa de tipo R$ 3.500, R$ 4.000 na época. Acho que era. Mas ninguém Ninguém estendeu a mão. estendeu a mão. Ninguém. E aí eu era o 15º dia e eu não sabia como funcionava esse processo na época, né? Eu não A gente sabia. não tinha nem noção de Nem como era. noção. Eu falei, meu, eu vou ficar aqui em casa fazendo o quê? Eu acordei, era o 15º dia, ninguém tinha ajudado. Falei, meu, eu vou ficar aqui em casa fazendo o quê? Passando raiva? Pelo menos eu vou trabalhar e ver se eu faço alguma coisa, algum dinheiro, né? E aí eu falei pra Isa, Isa, arruma as malas aí. Ele falou assim pra mim, faz uma malinha, porque eu acho que hoje a gente não vai Não dormir em vai dormir. casa.
Falei, tá bom, né? Era eu, 2 gatos e um cachorro. Tipo, vamos pra onde? Onde a gente vai dormir? Talvez dentro do carro, mas tá, vou levar uma troca de roupa, né? Coloquei ali 2 troquinhas de roupa, olhando para aquilo, e largando tudo para trás. Falei, meu Deus, vão levar minha casa com tudo minhas coisas dentro. Mas aí eu saí e deixei você lá, né? Ele foi. E eu fiquei. Eu falei, tá bom, né? Então vamos arrumar uma mala. E esse é um outro ponto aqui, né? Porque que a gente ia falar, que foi o ponto da virada, né? Quando eu recebi a ligação lá do Tadeu, lá de Campinas, ele oferecendo, né, para eu conhecer a oportunidade lá na Mão Geral e tal, para voltar a trabalhar com seguros, que a gente trabalhava no banco, ele convidou eu para ir para Campinas. E eu não tinha o dinheiro da passagem, lembra? E aí eu falei para minha mãe, mãe, um amigo meu me chamou, mas eu não sei se eu vou ir. Não, você vai sim, eu vou pagar para você ir lá. Vou pagar sua passagem. Vou pagar sua passagem. Aí ela pagou a passagem, comprou a passagem lá. Ainda te deu R$50. Ainda falou, vou te dar R$50 pra você tomar água. Eu falei, cara, com R$50 eu vou comprar Faz o mercado mês. da semana inteira. Tomar água, eu tomo da torneira. Eu pensei, E aí a gente foi. Eu lembro que essa viagem foi uma viagem assim que eu aprendi, entendi ali o modelo, e no final do dia ele falou assim, ó, cara, e assim, aqui ainda tem uma ajuda de custo de R$400 por mês. Falei, mano, por que você não falou isso de manhã, né, cara? Vocês eram o dia inteiro pra falar isso. E aí eu fui pensando assim, pelo menos 30% da parcela da casa tá paga, né? E a gente conseguiu, não. A gente recebeu ajuda para pagar. A gente não precisou dormir fora de casa. Nesse dia aí, é isso que eu ia contextualizar. Eu fui pro escritório, né? Eu trabalhava ainda como corretor de seguros naquela época de salão. Eu ia lá dentro do salão da empresa, da seguradora, para usar a estrutura. Eles forneciam isso. E aí eu tava lá, era umas 8 e pouco da manhã, ninguém sabia, né, dessa situação. Chega minha mãe e meu pai. E aí minha mãe me chama para falar, me leva ali em tal lugar. Aí, beleza, e meu pai ficou ali. Minha sogra tem, olha, ela é maravilhosa. Ela olha pra sua cara e ela sabe, não tá bem. Aconteceu alguma coisa, ninguém precisa nem falar. Aí eu fui, onde você vai, mãe? Não, eu vou indo, pode ir reto aqui. Aí eu fui, chegou no momento, ele falou, vira aqui. Aí eu virei numa rua um pouco mais afastada assim. Aí eu falei, onde você vai, mãe? Ela falou, não, para aqui. Aí eu parei e ela falou assim, o que tá acontecendo? Como assim, mãe, o que tá acontecendo? Não, pode falar pra mim, eu aguento. Eu falei, não, mãe, não tá acontecendo nada, né? Aí ela pegou e falou, não, pode falar, eu sei que tá acontecendo alguma coisa. Aí eu falei, né, da questão, por que você demorou tanto pra me falar? Por que você não pediu ajuda antes e tal? Mas a gente não queria mais incomodar, né? Já tava num nível que eu falei, meu Deus. A gente já tava ali há 3 anos se arrastando nessa situação, então a gente já não tinha mais. A gente já tinha vergonha de Exato. Pedir qualquer coisa. E as pessoas falando, sai disso, e eu acreditando ali. Mais 6 meses. Mais 6 meses. Me dá mais 6 meses. Esse negócio anterior que a gente tava, chegou uma hora que eu falei, isso aqui não vai porque tá travado, a gente não consegue sair de onde a gente tá. E aí eu falava, vamos fechar tudo? Vamos acabar com tudo? Vamos começar de novo? Fazer outra coisa? Não, mais 6 meses, mas em 6 meses eu vou conseguir... Me dá mais 6 meses. Me dá mais 6 meses. Foram 3 vezes 6 meses. 3 vezes de 6 meses. E aí a gente, nesse momento, ela falou, não, pode deixar que eu vou te ajudar, vou resolver. Eu não sei o que ela fez, aí eu voltei, ela pegou, foi embora. Na hora do almoço ela mandou o comprovante, tá pago. Tá tudo certo. Eu nem lembro o que aconteceu, como que ela fez. Acho que ela emprestou um pouco de dinheiro da tia lá. De alguém, ela resolveu a situação. E pagou um pouco, não sei o que ela fez. Mas para mim, esse foi a chave da virada, assim. A virada da chave. A virada da chave. Essa foi a virada da chave. Porque depois disso, eu não lembro da gente ter passado perrengue mais. Eu acho que essa foi a última situação que a gente tava, assim, perdido. Depois disso, a gente começou a... Qual foi, Isa? Essa foi a situação, mas assim, para você, qual foi a grande lição
que ficou dessas situações que a gente passou? Porque assim, a gente passou, né? E a autorresponsabilidade exige que a gente saiba que foi responsabilidade nossa. Não é culpa, é responsabilidade. A gente colheu exatamente o que a gente estava plantando, né? Mas na sua opinião, o que de maior lição ficou para você daquilo? Eu acho que é uma coisa que você sempre falou, que o dinheiro não aceita desaforo. Isso ficou gravado na minha mente e até hoje eu penso isso. Que o dinheiro ele não aceita desaforo, realmente. Então você precisa cuidar bem do seu dinheiro. Seja muito, seja pouco, você precisa cuidar bem dele. E a segunda coisa que eu acho que que mais assim me marcou foi que a gente passa por qualquer coisa. Se a gente tiver alinhado e se a gente tiver uma boa comunicação, a gente passa por qualquer problema. Porque são situações, são coisas que vêm, vão, acontecem. Hoje você tá ali, amanhã você tá ali, mas se você... Estabilidade não existe. Estabilidade não existe. E se você tiver... Mas se você tiver um relacionamento forte, sólido, acho que a palavra é sólido, né? Se você for construindo o seu relacionamento de uma forma sólida, principalmente o casal, o relacionamento com todos é importante, mas se o casal for sólido, se tiver alinhado com os mesmos objetivos, você supera, você passa. O que eu entendi muito cedo, e eu vejo as pessoas sofrendo, dando murro em ponta de faca a vida inteira, é que parece que às vezes o casamento, dentro do casamento, é um contra o outro. É uma competição. É uma competição. E, O nosso gente, passou por essa fase. Passou sim, porque eu tinha uma ideia, você tinha outra, e eu não sabia. A gente não A sabia. gente não sabia ceder. Eu acho que a gente não sabia conversar. Sabia fazer combinado. Eu acho que a gente não sabia conversar direito. Acho que esse era o problema. Então, Mas, hoje... poxa, a gente casou novo, né? Imagina, eu tava falando isso esse final de semana. Imagina hoje, se você ouve uma pessoa falando que com 21 anos... Vai casar. Você fala, nossa, que corajoso, sério. Tem não, mas eu não me arrependo. Nem não um é pouco. questão de arrependimento, mas a geração é diferente, né? Sim, mas eu acho que quando a gente começa a construir cedo, começa a ter responsabilidade cedo e construir as coisas cedo, depois de 20 anos junto, você ainda tem muita coisa pra viver. Você já viveu muita coisa, você ainda tem muita coisa pra viver, porque você começou cedo. No meu caso, vou falar por mim, né? Só teve um motivo para o nosso casamento não acabar no começo. Você sabe qual é? Você não podia voltar pra casa da sua mãe. Exatamente. Quando eu fui casar, pessoal, a minha mãe falou assim, ó, você tá casando porque você quer, aqui você não volta mais não. Em compensação, meu querido sogro, né? Tadinho do meu pai. Tadinho uma obra, não é porque morreu que virou santo, né? Não, meu pai falava sempre que independente de qualquer coisa, volta, volta que eu te acolho. Saloli. Mas nunca precisou, Mas é brincadeira, né? não, foi uma brincadeira. Mas assim, eu sempre penso que esses desafios que a gente passa são fruto do nosso plantio mesmo. E mesmo que seja um fruto que a gente não estava contente, o que a gente sempre fez foi o que a gente fez para estar aqui. O que a gente fez, apesar da gente às vezes demorar um pouco para aprender algumas lições, e a gente com certeza não acerta tudo hoje, né? É fácil ver a gente hoje, ver, nossa, que casalzão, né? Mas não sabem na essência. Não imaginam, né? O que a gente passou. E o que a gente passa também. Poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço que a gente paga hoje, né? O volume de trabalho, a realidade que a gente vive, poucas pessoas. Mas é exatamente a vida que a gente escolheu, né, viver. E a ideia, né, é que a gente consiga tirar boas lições, né? Porque foi exatamente essas dificuldades que moldaram o Felipe e a Isabela de hoje. Essas são as grandes lições, né, que a gente tirou. E eu acho que esse é um grande pilar do nosso relacionamento, da gente entender que existe um problema, vamos trabalhar o problema.
a solução desse problema. Entendendo que não existe culpado, mas uma responsabilidade ali de cada um para que faça acontecer, né? E não deixar a situação se agravar, né? As pessoas, às vezes, elas não querem falar porque é desconfortável falar de problema, de alguma decisão errada que tomou. Mas se não houver comunicação, se você não falar abertamente, a situação ela vai inflamando e ela vai piorando e é muito mais difícil depois, né? Então, ó, tá saindo do prumo um pouquinho, então vamos sentar, vamos falar, vamos conversar. Eu acho que isso é muito, muito, muito importante. Comunicação, né? Um diálogo E uma aberto. coisa importante, né? Nem sempre a visão que a gente está tendo, que é o que aconteceu muitas das vezes, né, que nos levaram a essa situação, nem sempre a visão que a gente estava tendo era a visão correta sobre. A lente estava embaçada e a gente não enxergava. Não tinha ninguém que chegava pra gente e falou assim, cara, você já percebeu que sua lente está embaçada? Mesmo as pessoas próximas, né? E eu não tô culpando eles, porque Não, eu, com eu, eu certeza. faria exatamente, provavelmente, tudo de novo, né? Que a gente passou. Porque isso realmente ajudou a gente a ser quem a gente é hoje. Mas é exatamente essa a minha função hoje no planejamento, né? A gente enxergar alguns cenários e falar, E isso é tão valioso, né? Ter alguém de fora que quer o seu bem, porque o sucesso dos seus clientes é o seu sucesso. Então é muito bom uma pessoa de fora ver a situação. Às vezes ela vê algum comportamento, algum tipo de atitude que pode ser prejudicial, que pode ser ali que o negócio vai desandar e já tá ali para te auxiliar. Então é muito importante. Talvez se a gente tivesse tido esse tipo de apoio, a situação não teria ficado tão difícil como ficou. sim, exatamente. E quais são os resultados desse processo hoje na nossa vida, né? Como que hoje você enxerga essa questão do planejamento? Como que você vê na nossa vida? Como que você aplica? Como que a Isabela de hoje pensa com relação a isso? A Isabela de hoje tem vontade de dar umas bofetadas na Isabela de antes. A gente patinou muito, a gente perdeu muito tempo fazendo. E nisso eu pego a responsabilidade pra mim, porque eu fui muito turrona, eu fui muito teimosa. Mas E a gente assim, pagou o preço junto, né? é, Tanto das minhas escolhas quanto como da das sua, a gente minhas. pagou junto. E nunca a gente jogou isso um na cara do outro. É, porque você fez, ou você. Não, nunca foi assim. Mas eu acho que se a gente tivesse. Se eu tivesse feito a minha parte de ouvir, de abrir os ouvidos para ouvir, e não tentar me justificar ou tentar me defender. Às vezes parecia que era um ataque, mas não era isso, né? Era sempre preocupado com o melhor pra gente, a gente teria alcançado resultados melhores, mais rápido, a gente teria poupado muito sofrimento, a gente teria tido mais noites tranquilas de sono, porque isso não volta, né? Então, quanto mais rápido você resolve a situação, melhor é pra você. Eu sempre falo essa frase: se custa a sua paz, custa caro demais. E é verdade. Porque se você não consegue dormir, porque você está pensando nas suas contas, nos seus problemas financeiros, amanhã você não vai render no seu trabalho. Você vai render, mas você não vai render como você renderia. Então a nossa paz é muito valiosa. Sucesso é ser livre. Sucesso é ser livre, né? Essa frase que você fala é aquilo que a gente conversou essa semana. Se você não consegue abrir mão de algo, não é você que tem essa coisa, é essa coisa que Que te te tem. tem, né? Então você é escravo, não é livre. Exatamente. E às vezes o dinheiro acaba sendo isso na vida das pessoas. Mas eu quero saber de hoje, né? Como que é essa realidade hoje, na sua visão também. Como que a gente faz a gestão do nosso financeiro pessoal? Qual que é a aplicação do planejamento financeiro na nossa vida hoje? A gente senta uma vez a cada 15 dias, quando tem necessidade, uma vez por mês. Na maioria das vezes, uma vez por mês. Só quando tem alguns outros ajustes para ser feito, a gente senta um pouquinho mais de frequência. Mas a gente tem limites para as coisas e a gente se encaixa dentro dos limites, né? Então, dentro do nosso orçamento tem todas as categorias que a gente precisa e a gente vai se encaixando ali. Tem algumas coisas que são extremamente importantes, como as caixinhas, por exemplo,
né? Talvez a gente pudesse sair mais, comer mais fora, viajar mais. Talvez, se a gente não fizesse as caixinhas, a gente teria essa disponibilidade, porque teria um dinheiro. Mas a nossa paz tá ali. Nesse sentido de você poder deitar e dormir e saber que, tá bom, em janeiro eu tenho 2 IPVAs, 2 seguros, tem IPTU. E eu tô guardando todo mês ali, em janeiro vai estar ali. Ou se tiver alguma coisa muito urgente, tem aquilo ali como um Uma reserva. auxílio, uma reserva. Né? Não é confiar no dinheiro, é diferente. Porque quando a gente confia no dinheiro, as coisas não dão certo. A Bíblia fala que o dinheiro serve para proteção. Segurança, né? Proteção. E realmente é isso. Então é assim, é você se organizar. Porque se você se organizar, você não vai passar apuro, você não vai passar perto. Mas assim, A gente senta, né? Na prática, isso que eu ia te perguntar. A gente senta, eu tenho quem cuida dos gastos de casa sou eu, então eu tenho uma média de quanto eu gasto de mercado, de quanto eu gasto de farmácia, e a gente vai ajustando esses valores, né? E o objetivo é ficar dentro ali, nem muito fora, passar daquilo, nem sobrar muito, é ficar dentro do combinado ali. Então a gente senta, a gente conversa, a gente decide, a gente define as coisas ali. Não só essas questões de gastos, né? Hoje a gente nem olha muito, né, para essa questão do gasto em si, mas sim pela estratégia, né? Eu acho que a gente já está numa fase que a gente passou por essa fase de olhar gastos ali, entendendo, mas a gente chegou num momento que realmente existe, mas a gente tem uma certa qualidade de vida que é importante para a gente, e que tá tudo bem, né? A gente já entendeu isso, tá? Se adequou a isso, mas hoje a gente fala mais dessa questão estratégica, né? De aquisições, de outras questões que a gente acaba fazendo também, como investimentos, que hoje a gente toma decisões juntos, né? Sim, nessa todas. questão financeira. E estar alinhados, né, nessa perspectiva acaba sendo efetivo, porque dá segurança para você, dá segurança para mim, você entende o que está acontecendo. E eu tenho um prazer absurdo em pagar boletos. Eu tenho uma alegria tão grande em pagar boletos, porque quem paga os boletos de casa sou eu, quem cuida dessa parte sou eu, porque naquela época que não tinha para pagar o boleto, eu ficava tão triste, que eu não queria deixar de pagar o boleto, eu queria muito pagar o boleto e não tinha. E hoje é minha responsabilidade pagar os boletos. Eu amo pagar boleto. Você é uma pagadora de boleto. Não, os boletinhos, assim, né? Pago boleto e pago os boletos. A gente divide, né, algumas contas que estão no meu nome, acaba vindo na minha conta, e daí a gente divide um pouco isso, mas é tudo uma coisa só, né? A gente não tem uma competição ali de quem faz ou quem não faz, a gente entende que a gente já passou dessa fase e... Faz tempo, hein? Graças a Deus, faz tempo. E hoje é tudo muito alinhado, muito bem desenhado, né? Então, quando alguma coisa sai fora do prumo, a gente já entra com algumas medidas para organizar novamente. E aí a gente tem sossego, né? Eu falo que você tem sossego para fazer as outras coisas, porque senão você só pensa em pagar a conta. Não é uma preocupação mais hoje, né? Ainda bem. Uma pergunta interessante. O que te manteve motivada nesse período todo até chegar aqui? Nesse momento que, por exemplo, qual que é a sugestão que você daria para quem está numa situação delicada hoje, difícil, financeira, para que a pessoa se mantenha motivada? O que você diria para essa pessoa hoje? É uma fase, e essa fase passa se a gente fizer o que precisa ser feito. Eu gosto muito da ilustração, do exemplo que fala que se você tem uma doença, você vai ao médico, você escuta tudo que ele te fala na consulta, você sai da consulta, você compra o remédio na farmácia e você tem o remédio na sua casa, mas você não toma, não adianta nada. Então, às vezes, a gente vai ter que tomar algumas decisões. Mas o remédio é amargo. É amargo
amargo, mas vai curar da tua doença. Se você não tomar o remédio, você pode morrer, querido. Ai, Então, aprendeu, bebê. Tô, né? Que eu aprendi, agora fico ensinando pras pessoas. Essa é a melhor ensino, pô. É aquilo que a gente vive. Então, mas assim, às vezes você fala, ai, mas eu não vou fazer isso, eu não tenho coragem de fazer o que precisa ser feito. Então você vai amargar um pouco mais de tempo, porque chega uma hora que não tem pra onde você correr. Quem faz o que gosta? Criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Você gosta dessa frase, isso né? Aí, pô. Eu amo essa frase. É isso. Então, assim, escute conselho, procure uma pessoa que entenda do assunto e confia. Faça a sua parte. Não para de trabalhar. Se precisar parar, cortar gasto, corte os gastos, siga as orientações, porque depois que você passa do período difícil, se você é disciplinado, tudo fica muito bom depois. Quando a gente é muito disciplinado no pouco e no muito, tudo dá muito certo depois. Não é sobre quanto você ganha. É sobre quanto sobra na sua conta no final do mês. você gasta. É comportamento, né? É comportamento. Enquanto a cabeça da gente não muda, o corpo padece, gente. Para todas as linhas da vida. É isso. Muito bem. Obrigado, coração. De nada, foi um prazer. Pelo bate-papo. Foi um prazer ter você. Inenarrável. Eu quero agradecer, né? Porque, de fato, a parte mais legal de tudo isso é estar junto com você nessa história, ter você na história e participar com ela junto. E eu passaria por tudo de novo. Se fosse com você, não importa de voltar e ter que trabalhar de novo e correr de novo, porque eu acho que é fase e depende muito de quem você escolhe para estar do seu lado. E eu escolheria você novamente, todas as vezes. Obrigado, coração, eu também. E você também, pessoal, se você gostou desse episódio de hoje, não esquece de seguir a gente aí nas redes sociais, de seguir a gente também no Spotify. Todas as plataformas digitais aí a gente está envolvido e com certeza a gente quer entender também como que o planejamento financeiro pode impactar ou tem impactado na sua vida. Seja positivo ou negativamente, a gente está aqui para te ajudar, para te apoiar, para te dar suporte. E obrigado por nos acompanhar até aqui em mais esse episódio. É um prazer ter você aqui com a gente. É o motivo, a razão da nossa existência. E eu espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Tchau!